Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia desde uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E também da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Amém. 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 Caramba, hein? Sim. Dá vontade de ficar aqui, né? Assim, me ouvindo no fone aqui, eu tô... Caramba, que legal. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus é bonita, né? Isso é muito bom. A gente sempre traz artistas, traz gente de muitas áreas, né? E a gente sempre fala sobre beleza, mas é muito bom ouvir a palavra pura, Sim. nesse sentido narrado, né? E ver como ela é bonita. Isso é muito legal, né? Amém. Mas enfim, pessoal, daqui a pouco vocês vão conhecer mais o dono dessa voz aí que vocês ouviram. Antes disso, a gente tem alguns recados aqui, alguns recados vitralísticos, né? E é o seguinte, se você está ouvindo aí o nosso podcast, talvez você está ouvindo pela primeira vez, você não conhece, meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. Exatamente. O Vitral Podcast tem o objetivo de trazer aqui pessoas que têm sido relevantes, pessoas que têm sido luz por aí, né? Que têm buscado abençoar a sociedade de alguma maneira. E, enfim, nosso trabalho já tem mais de um ano, graças a Deus que a gente está fazendo isso. E você pode nos ajudar, né? Nos ajudar nesse trabalho. Você pode nos ajudar dessas formas mais básicas, digamos assim, mais rápidas, que é comentando nosso post, compartilhando, etc. Mas você também pode ficar mais próximo da gente e ser mais ativo nessa ajuda sendo um vitralista. O que é ser um vitralista? É fazer parte da nossa comunidade. A gente tem pessoas que participam ajudando a gente financeiramente, são mantenedores disso que a gente considera um ministério também. Então, são mantenedores disso que a gente faz, pessoas que participam de sorteios, tem descontos, né, a eventos, enfim, várias vantagens. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter também conteúdos exclusivos. Então, se você quer estar mais próximo da gente, mandar pergunta para convidado e por aí vai, você pode ser um vitralista, fazer parte da nossa comunidade com valores muito acessíveis. Vai lá, dá uma olhada. Inclusive, tá na tela, né? Sim, tem um QR Code aí na tela. Tem um QR Code na tela nesse momento, tá no link da bio, tá fácil, tá? Então vai lá no nosso Instagram, Vitral Podcast. Errei ou é isso mesmo? Vitral Podcast. @ Vitral Podcast, você vai encontrar lá todas as informações. Se você quer ajudar a gente também, talvez você tá acompanhando a gente há mais tempo aí, ver os nossos perrengues, ver que de vez em quando dá um bug, né, no áudio, que a gente tá aqui nessa correria, você sabe da nossa correria,
quer ajudar a gente com equipamento, a gente fez uma lista de presentes que você pode ajudar a gente a falar assim, poxa, eu não, sei lá, não quero fazer parte da comunidade agora, mas eu quero abençoar vocês com um microfone, com uma fita isolante que a gente tá falando aqui, que a gente sempre usa. Sei lá, eu quero ajudar vocês com um tripé, que a gente tá precisando também. Enfim, um monte de coisa que a gente precisa realmente para fazer com que as coisas que a gente faz aqui, e é real, viu? Toda vez que eu tô sentado aqui, eu falo assim, caramba, isso aqui é muito legal. Muito legal. É assim, não é porque a gente tá fazendo, né? A gente é suspeito de falar, mas é porque toda vez que eu vejo alguém sentado do outro lado fazendo algo muito massa, eu falo assim, Sim. poxa, muita gente tem que ouvir isso, tem que conhecer essa pessoa, e para isso acontecer, a gente precisa ter qualidade, né? Sim. No que a gente apresenta. São muitas histórias, né, mano? Tipo, trazer aqui agora o Cornélio, que tá aí há 32 anos. 32 que tá nesse ministério. A gente trouxe o tio Uli aqui já, que tá há 40 anos. Maravilhoso. Contando história pras crianças ali. Uhum. Outras pessoas que a gente já conversou aqui, né? Gente que tá como missionário, a Ana Heloísa, que tá lá no meio da Amazônia, com indígenas, com ribeirinhos. Gente que tá na música, gente que tá aí discutindo questões filosóficas há muitos anos, né? Rodolfo Amorim, que 20 anos discutindo coisas que agora que a igreja tá entendendo. Que a gente tá entendendo, assim, agora que a gente tá começando a digerir uma coisa que o cara tá há 20 anos trabalhando por isso. Então é muito legal poder reunir essas pessoas aqui, né? O Vitral funciona como uma vitrine também, né? Sim. De expor essas pessoas, ouvir as histórias delas, e já são mais de 60 episódios, né? São 60 histórias que alguém sentou aqui e contou pra gente, que a gente pode ouvir essas histórias e aprender também, né? São aulas, assim. A gente sai daqui às vezes, cara, tinha uma aula aqui, né? Exato, a gente sai digerindo, assim, tudo que a gente ouviu e tal, então é muito legal. Eu escuto aqui na conversa, depois eu vou editar o vídeo, e aí eu escuto tudo de novo, e às vezes eu vou escuto o episódio de novo pra ver se eu fixo alguma coisa que eu vi. Exatamente. Então, enfim, todos os recados, tudo que a gente tá falando aqui é de coração, é para que você realmente seja abençoado aí. Então, com certeza o que você vai ouvir aqui hoje vai ser muito legal. Se você quer participar disso mais de perto, entre em contato com a gente, entra nesses links aí. E é isso. Esqueci de alguma coisa? Mais um recado que eu quero dar. Agora a gente o Vitral Podcast tá com uma parceria com o YouVersion, que é um aplicativo aí da Bíblia, um dos mais usados do mundo, o né? maior do mundo. É o maior do mundo, né? E a gente tá com uma parceria com eles de devocionais, né? Saiu, já tem, quando esse episódio aqui for pro ar, né? Já vai ter algumas semanas aí que vai ter saído, uma devocional que eu escrevi chamada Vencendo a Ansiedade. É uma devocional para ser feita em 3 dias, que une ali textos meus, mais a Bíblia, né? Tem alguns textos bíblicos aí para serem lidos, e vai sair outras devocionais aí nos próximos meses, semanas aí, em parceria do Vitral Podcast com o YouVersion. Ajuda E nós. aí, assim, faça devocional lá, tem como você avaliar lá também no aplicativo, né, das estrelinhas, né, pra gente ter um feedback, né, de o que você achou desse devocional, e compartilhe com outras pessoas também. Isso ajuda uma projeção do Vitral para um público que não nos conheceria, né? E é um aplicativo muito usado, se não me engano, são cerca de 10 milhões de usuários só no Brasil, né? Então ajuda bastante essa projeção. Mais de nossa. 500 milhões. Mais de 500 milhões, caramba. Mas enfim, assim, então, pegando dentro desse assunto bíblico que a gente vai falar hoje, a gente também tá na Bíblia ali, no aplicativo da Bíblia. Sim, sim. Então acompanha a gente ali, as nossas devocionais, e vai sair outras também em vídeo, outras devocionais estão sendo escritas aí, vai acompanhando a gente lá no YouVersion. YouVersion, aprendendo, né, a pronúncia. É isso. YouVersion. Mas é isso. Vamos convidar? Vamos pro convidado, é isso. Cornélio Augusto. Eis-me aqui. Quem tá assistindo a gente, assim, talvez quando na sua narração nisso, cara, eu acho que já ouvi essa voz. Sem dúvida. Porque é uma voz muito familiar, assim, né? A gente que já escutou Bíblia na internet uma hora, né? Ou não só na internet, já CD, tá nos CDs passou aí na sua casa, com certeza. Sim. Lá em casa tem um desse aí, ó, com certeza. Desse mesmo? Desse mesmo, Que legal. desse mesmo. Aí você que tá em casa já deve ter, né, recebido alguns DCDs. Foram mais de 5 milhões de CDs. Olha, 5 milhões distribuídos. Meu Deus. Quase que gratuitamente. Era R$1, R$1,99. Sim, mas começa se apresentando, Cornélio. Ok. Quem caiu aqui de paraquedas, quem é Cornélio Augusto? Quem é esse cara aí? Bom, meu nome é Cornélio Augusto. Sou casado com Hilda e Yuli. Temos 3 filhos, Tiago, Mariana e Davi. Fizemos agora 39 anos de casados. Parabéns. Obrigado. E tenho
sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha e faço o trabalho de memorização da Bíblia e divulgação da Palavra de Deus. Há 32 anos nós iniciamos esse trabalho de semear a Palavra de Deus no coração das pessoas, simplesmente com o intuito de abençoar, semear para abençoar. E foi tão forte isso aí que aconteceu na nossa vida que quando eu tive essa visão, né, desse trabalho, era ainda em fitas cassetes. E a visão era assim, eu queria semear a palavra de Deus, mas queria pregar o evangelho. Mas o meu testemunho não dava ibope. Porque eu nasci num lar evangélico. E foi exatamente no momento assim que as pessoas começavam a se converter e dando testemunhos, falando assim, eu era isso, embriagado, eu era sei lá, drogado. Tinha um ex alguma coisa, Ex alguma coisa, né? E aí dava aquele impacto e as pessoas aceitavam Jesus por conta daquela transformação total ali. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero ser um evangelista, mas o que eu vou falar? Eu não fiz nada de errado. Assim, pecador também, mas o que eu vou falar assim, né? Eu era um menino até legal. Gente boa. Sempre boa. Gente boa. E aí, o que eu vou falar? E Deus colocou no meu coração, porque eu já memorizava a Bíblia desde criança. Então ele falou assim, Cornélio, coloque esses textos bíblicos em fitas cassetes, distribui e deixa o resto comigo. Aí eu fiz isso. Fiz 30 fitazinhas com a inscrição é permitida a reprodução. Mas o que? Essas primeiras que o senhor fez, foi em gravador caseiro mesmo? Não, na verdade foi foi um amigo que me ajudou. Na verdade, eu fiz uma amizade dessas relâmpago. Ele se chama Roberto Marcondes. Roberto Marcondes é um locutor desse, assim, que você ouve a voz dele em todas essas redes aí, Rede Globo, Rede TV, sei lá, todas elas aí, aquela voz possante, bonita, e que a gente não vê também, a gente não conhece, mas a voz a gente conhece. E ele é evangélico, aí eu fiquei sabendo e procurei ele. Ele falou assim, não, eu tenho um estúdiozinho aqui. Isso 32 anos atrás. Há 32 anos atrás. E ele, ali, naquele momento, eu gravei 30 salmos, alguns salmos que eu tinha memorizado. Eu mesmo coloquei o fundo musical, com a flautinha. É mesmo? E aí, distribuí 30 fitas. Mas sabe? Foram 30 salmos inteiros ou 30 versículos? Na verdade, eu não sei quantos salmos, eu sei que foram 30 fitas. Sim. Mas devia ser mais ou menos uns 30 salmos também. E eu sei que eu fiz aquilo ali, distribuí com essa inscrição, é permitida a reprodução. Não coloquei meu nome, não queria nem nada, não. Sim. Queria só mesmo semear. Então, e eu não vendia a fita, eu trocava fitas gravadas por fitas virgens. Você me dava uma fita virgem, eu te dava uma fita gravada, com a sua gravada eu fazia outras e assim eu ia espalhando. Legal. Nas 30 primeiras fitas, uma pessoa se converteu ouvindo a palavra. E eu percebi nessa conversão um sinal claro de Deus que era para continuar o trabalho. E lá se vão 32 Glória anos, a Deus. Mais de 5 milhões desse CD, mas fiz também histórias para crianças com os meus filhos narrando, coloquei depois na internet, Tem de Jonas, né? Tem Jonas e a Baleia, né? Sim. Tem a Arca de Noé, foi muito divulgado, inclusive com aquela Milena do Raul Gil. Sim. Ela começou o trabalho dela porque ela ouvia, de criança, de bebê, ela ouvia a Arca de Noé, sabe? E a Arca de Noé, Daniel, Davi, Jonas e Jesus. Até nós vamos relançar essas histórias para as pessoas agora que não conheceram, né, o CD, elas poderem ouvir. Que massa.
Mas é isso. Eu estava aqui pensando, né, assim, o poder que a palavra falada mesmo, assim, tem, né, a Bíblia falada tem, porque no tempo da igreja mesmo ali, primitivo, o tempo do Velho Testamento, os profetas, né, ou pensando aquela cena de Esdras ou de Neemias, chegavam e lia a lei diante do povo e bastava aquilo, assim, e o povo se arrependia. Aquilo, só de ouvir a palavra de Deus, não tinha pregação, não tinha um fundinho musical, né? Tinha nada disso, não tinha nem som, né? Não tinha microfone, não tinha uma caixa de som, não tinha nada, assim, era alguém subia ali em algum lugar mais alto, o povo começava a ouvir aquilo e, assim, talvez pessoas que estavam naquela geração, eles não tinham tido contato com a palavra, com a lei, com os profetas, e de repente alguém vinha e lia aquilo para eles, e era um quebrantamento, né? E a gente vê o avivamento lá de Esdras, Neemias, a gente vê chorando. Sim, o povo chorando, rasga as roupas, jogava terra na cabeça, aquelas coisas dos costumes judaicos, né? Só de ouvir a palavra, né? Então, o poder que a palavra em si tem, né? E de ouvir, né? A gente tem, e são duas experiências diferentes, assim, quando eu leio um texto e ouvindo, né, alguém recitando bem como o senhor faz, é um impacto muito forte, assim, parece que eu vou sentindo um pouco mais o texto do que quando eu leio, assim, quando eu escuto. Às vezes eu faço esse exercício, assim, de pegar a Bíblia e pôr um áudio, e aí eu vou lendo, né, sim, e ouvindo, né? Junto, né? Ajuda, sim. Uma coisa ajuda a outra. Sim. Tem um versículo em Jó que fala assim: porventura não provam os ouvidos as palavras, assim como a língua prova o paladar? É quase que você ouvir é como se você estivesse degustando, né, as palavras e tal. Por isso que a gente deve falar a palavra assim da melhor maneira possível, né? Porque estamos falando da palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do mar, né? Enfim, Criador. Eu gosto sempre de meditar, porque tem aquele texto que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é tudo que há em mim? Cada célula. Nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo, né? A respiração, 12 mil litros de ar dia. O coração bombeia 8 toneladas de sangue dia. 8 mil litros de sangue. Então é um Deus exagerado que faz com que isso aconteça na nossa vida, para a gente ver que tem muitas coisas, né, que a gente pode agradecer a Ele. Você imagina o sangue jorrar entre as 100 trilhões de células, visitando cada necessidade e dando para ela lá: o que você está precisando? Eu estou precisando de sais minerais, vitamina B, vitamina B12 e tal. E você não ter aquela coisa de... Você não tem controle disso. Ela está precisando lá e o sangue vai lá e dá e pronto, e nós estamos vivendo aqui, estamos conversando, né? É Deus em todas as coisas manifestando a glória dele, né? Amém, amém. Não, e você estava falando de como que tudo isso a gente deve entregar para Deus, né? Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E é legal porque eu percebo na sua narração, por exemplo, você interpreta também, né? Você declama, né? Isso. Então você não está simplesmente lendo. Então tem uma emoção ali junto, né? Não é só assim, eu falo o que está escrito, mas eu transmito com emoção também, né? É porque a Bíblia fala que a palavra é viva. Eu falo assim, uma coisa é você falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A outra é você falar: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Né? É você a todo instante, cada palavra, cada frase, você tentar extrair dela todo o poder, toda a riqueza que ela tem.
né? São um versículo de, sei lá, 10 palavras mais ou menos. 10 palavras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquilo ali é forte demais. É tão forte que se tornou um salmo, é um salmo conhecido quase que no mundo inteiro. Fora a janela 1040. Mesmo para quem não é cristão, assim, aqui no Brasil, alguém que nem é de igreja, nem frequentou a igreja, sabe o salmo de cor, sabe né? o Salmo 23, né? Então, o mesmo, aquele João 3,16, né? Você vê um texto daquele se tornar quase que o resumo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, é forte e você tem que buscar extrair dele e passar para as pessoas todos os elementos que possam nutrir a mente e o coração delas, né? Gerando vida. Sim. E o senhor foi o primeiro a Bíblia falada do Brasil? Já tinha alguém fazendo isso antes? Na verdade, eu comecei, eu tinha ouvido falar de um trabalho na Rádio Transmundial. Sim. Mas quando eu comecei, eu não fiz esse link, sabe, desse trabalho na Transmundial. Mas aí o da rádio era ao vivo lá, alguém pegava, tinha algum horário do dia, alguém lia um texto. E lia o texto. Uhum. E agora, eu comecei e logo depois eu fiquei sabendo que o Cid Moreira também começou. Ah, sim. Mas só que o Cid Moreira é a voz mais famosa do Brasil, né? Uhum. Sim. E então eu comecei fazendo, ele fez lá o trabalho dele, mas eu morava aqui pertinho, perto do INPS, ali na Padre Eustáquio, e eu comecei a fazer assim, simples, sem querer fama, como eu falei, sem querer nada, só querendo semear a palavra de Deus. Então, há 32 anos, quase que sozinho. Quase sozinho. E você falou que você já tinha essa coisa de decorar versículo. Sim. Desde criança. Como é que foi isso? Assim? Legal, acho que eu consigo falar isso de cor. Isso veio assim natural. Isso aí foi até uma coisa engraçada, porque na minha família são 7 pessoas, 7 irmãos. Minha mãe se converteu aos 18 anos e ela gostava de samba, forró, sabe? Mas aos 18 anos ela foi na 3ª Igreja Batista, levantou a mão dela, se converteu. E levou a vida com Deus a sério. Casou com meu pai, depois, aos 25 anos ela se casou, teve 7 filhos, eu sou o quarto filho. E nós então nascemos ouvindo a Bíblia, a gente memorizava a Bíblia junto, eu lembro da gente ao redor da cama dela, fazendo culto doméstico e sempre com um texto bíblico sendo memorizado. Então, o Salmo 91, nós memorizávamos, esses salmos todos aí, versículos, fomos criados então no Evangelho, e aos 12 anos, eu tenho um irmão, chama Lucas Doro, muito famoso até, ele é cantor lírico, sabe, já cantou com Pavarotti, ele é baixo profundo, sabe? Que legal. É raro. É raro. E ele... Nem sei o que é, mas acho legal. Grave. Imagina uma voz muito grave, absurdamente grave. Não é aquela coisa assim, né? Sim. E eu não fiz grave ainda, ele faz mais grave ainda. Cantor, então, de óperas e tal. Mas ele aos 13 anos e eu aos 12, ele chegou na igreja e falou assim, pastor, eu queria falar um salmo. Aí o pastor, o Lucas está querendo falar um salmo, vamos deixar ele falar o salmo aqui. Aí ele falou o salmo, não sei qual foi, não lembro, mas quando acabou, todo mundo, que gracinha, que lindo e tal. Uhum. E eu olhei assim, falei assim,
Eu quero ser gracinha também. Você que olhou assim de nós, eu também quero servir a Deus, edificar os irmãos. Queria ser gracinha também. Eu, na semana lá, memorizei também um salmo e falei, pastor, eu quero falar um salmo. Ó, o Cornélio tá querendo falar e tal. Falei e assim o nasceu salmo. A Bíblia falar. Falei o salmo. Aí todo mundo dá aquele gracinha, virei gracinha. Deu certo. Deu certo. E nós íamos competindo. Quem, né, memorizava mais. Não sei porquê, mas eu acabei ganhando. Falando, eu vou gravar a Bíblia toda, ganhei. Pronto. Mas assim, era 12, 13 anos, a gente nem sonhava ainda, né? Sim. Que esse trabalho poderia ser um ministério. E eu gravei, e depois ele foi para a área da música, se tornou um expoente na área musical, e eu fui então para narração e para memorização da Bíblia. E ele me estimulava, sempre me estimulando, até hoje, no sentido de memorizar, né? Por exemplo, eu comecei a memorizar o sermão do Padre Vieira. Achei bonito o sermão, sabe? E queria memorizar o sermão. Falei com ele e falei assim, ele me chama de Lé. Ô Lé, você vai memorizar sermão? Uhum. Pega aí uma epístola de Paulo, Efésios, Filipenses. Não é que tem razão? E eu comecei a memorizar. Então eu memorizei, pra você ter uma ideia, né? De lá para cá, memorizei. Primeiro comecei memorizando o Sermão da Montanha, que é o resumão de tudo, né? Na vida. O sermão principal de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. Acabei memorizando ele também em italiano, sabe? Sem saber italiano. Isso que eu ia perguntar. Memorizei o livro de Efésios, Filipenses em português, em inglês, e comecei em alemão, sem saber alemão, sem dominar o inglês. Nossa, e aquele... Memorizei também o livro de Hebreus todo, o livro de Tito, Filemão, Tiago. Memorizei vários textos isolados da Bíblia, igual, por exemplo, em Apocalipse. Inclusive, eu tenho um texto que eu falei para 70 mil pessoas na gravação do Diante do Trono 13, que foi lá em Barretos, e eu falei vários versículos de Apocalipse. Quem quiser acompanhar, é só olhar lá, declamação do Apocalipse, Diante do Trono, Barretos. Aí aparece lá eu declamando para 70 mil pessoas lá. Foi um negócio assim estrondoso mesmo. Memorizei também todo o livro de Provérbios. Só eles são 915 versículos, cada palavra memorizada. Memorizei o livro de Eclesiastes também, Ruth, mais de 50 salmos, e entre eles o Salmo 119. São perto de 5 mil versículos memorizados. Mas aí, isso tudo, o senhor memorizou, declamou e passou, ou continua? Você tem isso tudo no seu HD? Aí? Eu tenho no HD, mas se eu não fizer a manutenção, eu perco. Ah, sim. Né? Memorização é assim, é repetição e associação, e você tem que repetir várias vezes. Tem chega um ponto que é difícil você esquecer, porque é tanto, por exemplo, o livro de Filipenses, eu já falei mais de 1000 vezes. É mesmo? Mais de 1000 vezes. Então, assim, você fala qualquer coisa em Filipenses, eu falo de trás para frente, de frente para trás, sabe? Porque tanto memorizei, falei, né? E repassei. Vou nas igrejas falando, né? Por exemplo, o Salmo 119. Né? Muitas pessoas acham que é impossível memorizar. Aí eu falei assim, não tem nada impossível não. E eu peguei, memorizei, e ele está chegando para lá para essa quantidade aí de 1000 vezes já Você já foi em igrejas e declamou? Já declamei em várias igrejas, às vezes no dia da Bíblia, por exemplo. As pessoas gostam de fazer alguma coisa impactante ali que é segundo domingo, né? De dezembro,
E aí já falei em podcast também. Todo o livro são mais ou menos uns 25 minutos, só esse salmo. E com detalhe. Falando direto? Falando Caramba. com as pessoas vendo no telão, passando os versículos. Pra conferir. Para conferir. Pressão. Nossa, o fundo musical e sendo gravado. Sabe? Então você pode procurar também lá Cornélio Augusto, declamação, Salmo 119, tem em alguma igreja aí tem. Suzy Presbiteriana, eu falei na igreja presbiteriana lá da Penha, em São Paulo. Falei naquela Alfa... IP Alpha, lá em Alphaville, né? Falei inclusive numa live grande, a maior live que já se tem notícia, foi a deles lá, que eles fizeram de Gênesis e Apocalipse, e me chamaram para declamar os textos que eu sabia de cor. Então, os membros da igreja, né, ou quem quisesse, falava, Legal. ou lia, mas na hora por exemplo, Efésios, aí eu falava Efésios de cor. Sabe? E o Salmo 119 também. Entendi. Sabe? Então, assim, muito legal, muito impactante isso. E ele é assim, o Salmo, os textos, né? Você me fala o número, eu te falo o versículo. Você me fala o versículo, eu te falo o número. É isso que eu acho impressionante, assim, de você saber. É quase como se você fosse um aplicativo, assim mesmo, né? Deixa eu acessar aqui. Isso. Salmo Tem gente que vai que eu sou o Google. É o Google. 42. Porque ele tá no aplicativo, realmente. Mas aí ele, aqui, né? Ele botou aqui o vivo, aplicativo aqui. Exatamente, Mas é essa interação constante, né, Cornélio? Que é assim... Mas aí tem uma coisa, né? Que é uma habilidade mesmo, eu acredito, né? Um dom, né? Tipo assim, poxa, eu tenho... Sei lá, posso ter uma interação às vezes, mas... No meu caso, por exemplo, eu sou muito ruim. Assim. Muito ruim, mas eu acho que, por exemplo, eu já consegui decorar textos, assim, aí eu decoro, tipo... Eu percebo que eu decoro, mas eu preciso ir na sequência, sabe? Tipo assim, eu preciso... começar do início e às vezes eu preciso começar de novo. Sim. Se me pedir, Você vai dessa parte. Aí você já tem que cortar de novo. Desculpa, amigo, vou começar de novo. Já tava no 23 minutos, eu vou ter que vir Mas do zero assim agora. É assim mesmo. Só que aí você tem técnicas para você separar as coisas, né? Isso, conta pra gente. Por exemplo, você sabe aquele versículo, você sabe o versículo vai ter com a formiga o preguiçoso. Certo? Só que a maioria das pessoas sabem que tem o versículo, mas não sabem qual que é o versículo, onde que ele está na Bíblia. Se vocês sabem, sei que tem Provérbios. Isso, então já facilitou, porque ao invés de procurar entre 31.104 versículos, que são os versículos todos da Bíblia, você vai procurar só entre 915. Você sabe quantos versículos tem em cada livro, assim, de cabeça? Em cada livro, não, mas assim, uma boa parte. Por exemplo, o livro de Provérbios, eu sei, cada capítulo, eu sei quantos versículos tem. Fala aí um capítulo. Tá, o 28. 28 tem 28 versículos. Olha só. Aí ficou fácil. 16. 16 tem 33 versículos. E você de casa aí pode conferir. Tá a galera lá agora no aplicativo de Bíblia. Fala seus bereanos aí. Exato, pra ver se então, para que você possa saber uma técnica, associar, você faz assim, pega o seu celular e coloca para te despertar às 6:06. Quando te despertar às 6:06, né, você olha lá, o que é isso aqui, gente? Ah, tá, vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios 6:6. Põe para repetir. E aí, todo dia lá, 6:06. Pode ser de tarde também, se você trabalha de noite, às vezes não dá, né? Não, eu não vou precisar nem fazer isso aí. Agora que você deu esse exemplo, eu já fiquei agora. Não, esse Provérbios 6:6. 6:6, exatamente. Mas se você fizer isso, daí a pouco você vai poder tirar, porque já vai estar gravado. O que você fez? Duas coisas importantes. É a associação e repetição. Associar com uma hora do dia, né? E associar
e repetir. Então, todo dia repetir, até que ele esteja cravado na sua mente. Cravou, ninguém tira mais. Então, várias coisas. Você citou, por exemplo, na Bíblia, quando fala Esdras e Neemias, né, ele fala lá, a alegria do Senhor é a nossa força. Eles estavam chorando, e eles falam assim, não chorem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é Neemias 6, 28? Não. mas Passei não tá, é assim, ó, você pega o seu celular, Sim. põe para te acordar às 8h10. Ah, tá. Então é Neemias 8h10. Mas é um horário bacana, né? Não, só que isso a gente só vai ter até o capítulo 12, né? Chegou no capítulo 13, a gente já não tem como colocar. Aliás, tem 24 horas no dia, beleza. Até o capítulo 24, né? Exatamente. Beleza. Mas já tá bom demais, né? 24. Agora, tem várias técnicas. Eu falei uma. Mas tem uma técnica, por exemplo, de você associar um salmo. Por exemplo, Salmo 23 são 6 versículos. Você associa cada versículo a um cômodo da sua casa. Primeiro você faz uma distribuição assim na sua casa. Sala número 1, copa 2, cozinha 3, e vai colocando números na sua casa. Então, quando você, se a sala é 1, você coloca o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ali. É o versículo 1 do Salmo 23. Se a copa é o 2, você vai colocar deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E assim vai, até o 6. Todo dia que você entrar na sua casa, sala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entrou para a copa, deitar-me faz em verdes pastos. Você pode até imaginar, por exemplo, na copa é lugar da gente comer, né? Então, uns pastos verdejantes, você comendo uma... é isso que eu ia falar, assim, de associar até com coisas do ambiente, né? O de deitar, eu tava imaginando eu colocar pro quarto, né? Que no quarto que eu deito, aí eu lembro que é o versículo que eu falo de deitar. Mas aí você vai poder... se você fizer isso na sua casa, apartamento, onde que for, se você numerar, eu, por exemplo, lá em casa eu tenho 20 cômodos, então tem 20 lugares para eu poder, né? E eu faço isso muito. Às vezes eu preciso memorizar um texto pedido aí por um pastor e tal, eu queria que você falasse. Então, aí eu não tenho muito tempo, então precisa ser em casa mesmo. Mas, por exemplo, o livro de Provérbios, eu coloquei ele todo em Belo Horizonte, são 31 capítulos, eu coloquei um capítulo para cada avenida ou locais específicos. Então o capítulo 1 ficou... O negócio vai crescendo. Você começou assim, a casa. Cidade do Brasil. Agora cidade. Agora é país. Né? Quando eu tô na Itália, eu lembro de tal capítulo. Isso. Diga que eu vou na China, eu lembro de tal outro. Lembro dos romanos, a carta de Paulo aos Romanos. É mesmo. Nossa, dá pra fazer assim, essa viagem Europa lá, e aí, em Roma, aí você sabe o livro de Romanos. Mas não é bem assim, porque o que acontece é o seguinte, você precisa de um local que você já tem intimidade. Familiaridade. Sim. Se você for em Roma, você tem que saber já as coisas ali. Para mim é mais fácil, porque tem um bairro lá perto de casa que chama Nações Unidas. Então aí é o nome das ruas, de países. Acho que vai ser o único jeito de eu... Mas, por exemplo, eu transito... Capítulo 1 de Provérbios é aqui porque eu moro no bairro Ouro Preto, é na Catalão toda, sabe? E ele vai varar, depois eu tenho que ir lá pro lado do Padre Eustáquio e tal, para chegar no 33. O capítulo 1 tem 33 versículos. Mas o que? Você está dirigindo ali na Catalão e recitando... E recitando o capítulo 1, sabe? Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Tô lá no Carrefour
né? Para aprender a sabedoria e o ensino. O FMG. Olha só. Para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Está aqui os Minas. E por aí vai, sabe? Quando eu preciso repassar, eu tô vindo para cá, eu repasso. Capítulo 13 é aqui na Pedro primeiro? Segundo. Segundo. Aqui Pedro segundo, é essa aqui. Pedro segundo, mas só que começa lá no início dela, sabe? Capítulo, qual que é? Porque é capítulo 13, o que eu falei? O capítulo 13, Pedro segundo. Uhum. Mas só que aí ela pega depois a Padossáquio. Sim. Sabe? Então é Pedro II, depois vem a Padossáquio aqui em cima. Capítulo 30 é Afonso Pena. Capítulo 15 são as dependências da Igreja Batista da Lagoinha. E eu começo o capítulo 15, aí é a questão da imaginação. Começo o capítulo 15 imaginando o pastor Márcio Valadão no púlpito falando o versículo 1. Então ele fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, filho. Só que esse filho não tem no versículo, não, mas só para eu lembrar que é o pastor Márcio, né? Que é ali no capítulo 15, versículo 1. Depois eu vou para a sala dos diáconos, depois eu vou para a Seara, que é a livraria lá, né? E acabo ainda com o pastor Márcio na sala, na casa pastoral, no escritório dele. Então começa com ele e acaba com ele. E ele nem sabe disso. Ele só sabe que eu do primeiro, porque uma vez eu dei uma aula para todos os pastores. Na verdade foi uma palestra sobre como memorizar a Bíblia. E ele estava lá, e eu falei esse exemplo lá, e o pessoal morreu de rir, né? Mas é assim, então você usar toda a sua criatividade. Então eu associo pessoas, números, sabe? Você tem alguma coisa assim, tipo, sempre que eu vejo essa minha prima, eu lembro de tal versículo? Tem sim. Porque tem coisas isoladas, sabe? Uhum. Por exemplo, números. Para um memorizador, contar de 1 até 10 não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser Teia, Noé, Mão, Ran, Lua, Chau, Convel, Pão, Taça. Um memorizador profissional faz isso, né? Ou seja, ele já associa um número a alguma coisa. Isso aí é chamada regra das consoantes, a método das consoantes. Então, é um negócio, a princípio, complicado, mas se você pegar isso aí, você vai longe. Com isso, eu memorizei, para vocês terem uma ideia, o Salmo 119. Porque quando você fala, por exemplo, fala um número aí. 112. 112, né? Para mim é tênis, tá? Como assim? Né? E aí eu uno a palavra tênis ao primeiro versículo, a primeira palavra. Então, se você for olhar lá o capítulo 119, né? Salmo 119, versículo 112, é tênis hindu. Então, assim, ó, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Qual é? Peraí. Vai aqui para você confirmar. Peraí. Aqui, ó, Salmo 119, versículo 112. Eu pego o 112 aí e vê se não é o... Peraí. Induzo. Mas por que tênis? Porque é uma regra que é assim, ele associa é uma coisa da Idade Média, sabe? Ainda é temático ainda, né? Aguardar no coração, exatamente, decorar. Não é isso aí? Totalmente temático. Né? Então, ele associou o número 1 a T ou D. Tá? Uhum. Por isso que é teia. Teia, Noé, Mão, Ranua, Chaconvé, Pão, Taça. Porque vem o 1 do 1 e 0. Então, assim, ó, teia,
Noé, o 2 é N, ou NH. O 3 é M. O 4 é R. O 5 é L. O 6, CH ou X. O 7 é K ou C. O 8 é V ou F. E o 9 é P ou B. O 10 é S ou Z. Pronto. Então, se você tem essas associações, você só pensar assim: Teia, Noé, mão, rã, lua, chaca, véu, pão, taça. Né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois é só você pegar, por exemplo, o 11 é o Teia, Noé, rão, Teia, Noé, mão, rã, lua, chaca, véu, pão, taça. Dado, porque é T ou D, né? Dado. 12. Você tá pegando? Você pegou? 12. Tô digerindo aqui. 12. Não, 11 ficou como? Dado, porque é T ou D. Ah, tá. Então podia ser tutu. Ah, entendi. Mas é dado. Entendi. Aí você imagina um dado. Se você quiser, por exemplo. Então, esse negócio é tão eficaz que, sabe, esses caras que fazem concurso de memorização, são campeões e tal, eles usam esse método. Eu participei de uma palestra uma vez e que, sei lá, devia ter umas 50 pessoas. Aí a moça, para demonstrar isso, assim, ela estava falando algumas coisas de memorização, ela pediu para cada um falar uma palavra, assim. Eu não lembro bem como foi a dinâmica, isso tem mais de 10 anos, mas cada um foi falando, assim, alguma coisa, tipo, aleatória. Um falou caneta, outro falou suco, né, cortina, mãe, enfim. E aí ela foi ouvindo e tal, e depois ela pediu pra todo mundo anotar a sua palavra, e depois ela simplesmente recitou de cor todas as palavras que todo mundo tinha falado, né? E eram umas 50. Isso pra mim é aí todo mundo ficou assim, que macumba é essa? Isso pra mim mas a questão é a seguinte, ela fez isso, porque eles fazem basicamente isso. Ou faz a associação também com locais. Então eles têm os locais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tal, para assim, trocentos. Com essa técnica da associação com locais, igual eu falei, né? Da sala, copa, cozinha, banheiro. Agora, na ordem, Teia, Noé, mão, rã, lua, por exemplo. Se ela falou, primeira palavra, suco, aí é um suco cheio de teia. Ela já imagina. Você falou, ela já fez assim aquela associação na hora. Suco cheio de teia. Você, banana, né? O 2, né? A pessoa, a segunda. Banana, aí é Noé comendo banana lá na arca. Pegou do macaco lá e faz aquela coisa ficar assim, o mais vívida possível, mais criativa. E eu falo que às vezes você pode fazer uma compra, uma lista de compras só nessa base. Sala, a sua esposa lá, né, namorado, ou você mesmo faz assim, a lista lá, eu preciso comprar banana, abacate, eu quero sal, enfim. Aí banana é a primeira coisa. Aí você lembra da sua casa lá na sala, né, cheia de banana, até explodindo banana, assim. Porque para memorizar você tem que fazer coisas exageradas. Tudo que for exagerado, a mente gosta, né? Fica fácil. Estímulo, de estímulo, exatamente. Né? Se for uma coisinha aqui, é um negócio. Mas aqui, ó, tá exagerado, é o maior, tá, pronto, ela gostou disso aqui, né? Então tudo que você vai memorizar, você exagera. Aí a sua casa, na sala, você põe um monte de banana, até sair pela porta. Aí na copa, sal. Né? Esse é quase que um mar todo, assim, de sal lá, assim, aquelas... Eles põem lá também. Mas, assim... Chegou no supermercado, é só você... tá fácil.
né? Banana, sal, não sei o que, isso assim, porque tá lá na sua casa, você já tá na sua mente aquilo. Eu no supermercado eu faço a lista e esqueço mesmo tendo feito a lista, eu esqueço algumas Você coisas mesmo estando olha, anotado, né? Eu vou pegar. E risca e fala, vou pegar agora, risco. Aí já Esquece. Já era. Mas assim, tipo, isso que você fez aí do versículo 112, eu falei 112, você tá na sua cabeça já que 112 é tênis. Agora, o que isso te associa pro versículo em si? Que o versículo é induzo. Ah, tá. Então, olha bem, a principal coisa, como eu falei, é a repetição. O Salmo 119, ele tem 176 versículos, né? Dá 22 minutos para você ouvir ele todo. Eu, durante anos, eu peguei o Salmo, peguei 22 minutos do meu dia para ouvir o Salmo. Entendeu? Sem pressa. O detalhe é esse, sem pressa. Não precisa de pressa para ser uma coisa maravilhosa. Ter uma coisa maravilhosa que é a palavra de Deus na mente e no coração. Não existe coisa melhor do que isso. Então, sem pressa. Todo dia, 22 minutos do meu dia com o Salmo 119. 365 dias no ano. 22 minutos. O que acontece é o seguinte, nós temos 1000 minutos todos os dias. Temos 1000 minutos. São 1440. 440 você está dormindo. Você tem 1000 que você está acordado. A questão é, o que você está fazendo com esses minutos seus, esses 1000 minutos? Tá vendo novela? Tá só fazendo joguinho? O que você está fazendo com seus 1000 minutos? No ônibus, no carro, caminhando, né? Mesmo em casa, sentado. O que você está fazendo com seus 1000 minutos dia? Eu tenho quase 23.100 dias de vida. Já viu aquele negócio de contador de dias, né? Você põe lá contador de dias, aí você coloca seu nascimento, né? E o dia que você tá. Aí ele te fala, se você tem tantos... Outro dia eu ouvi, agora, uma semana, eu tava com 23.099 dias de vida. Tô com 63 anos. 23 mil, né? Só que são 1000 minutos cada dia. 22 minutinhos desses 1000 eu dediquei para isso. De tal maneira que agora eu só preciso saber, só dar a deixa. A deixa é a primeira palavra. Então, tênis, 112 é tênis para mim. Eu já sei que é tênis, por causa dessa regra aí das consoantes. Tênis. Aí eu só precisei fazer assim, tênis induzo. Chama-se palavra mnemônica. É uma palavra que é criada só para eu pegar esse gancho aí. Qual que é a primeira? Então, você falou 112 é o tênis já. Né? Tá, vamos ver o outro, vamos testar. Ok, pega aqui, ó, pra você conferir. Vamos lá. Eu gostei do jogo. Você tem netos? Não, ainda não. Pra criança isso vai ser muito legal. Vovô. Tá, vamos lá. 87. 87 pra mim é vaca. Ou faca. Uhum. Né? Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vê aí. Deu certo. Então, por quê? Por que é você memorizou na Almeida Revista Atualizada. Revista Atualizada. E obviamente ele tá zero surpreso, né? Claro. A gente tá assim. E ele tá assim. Eu sei. Aqui, ó. É faca. Por quê? Eu já falei que o 8 é F ou V. E o C e o 7 é K ou C.
né? Então é faca. Então, faca quase. Claro, não, claro. Óbvio. Claro, agora eu decorei. Esses dois aí já decorei. Já. Mas assim, fazer isso, tipo, pra mim, né? Tipo, com umas 10 coisas é uma coisa. Só que se eu fiz isso com centenas, milhares. Sim, mas o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Foram anos. O tempo que a gente tem de vida, você tá fazendo isso aí. Exatamente, eu tô fazendo. Por exemplo, todos os dias eu pego o livro de Provérbios para repassar. São 915 versículos. Então, toda semana eu pego o livro todo. São 2 horas que você gasta o livro todo para ouvir o livro de Provérbios. Então, não é muita coisa. 2 horas são o quê? Quantos minutos? 120. Acertei, consegui. Yes. Eu quis responder rápido. Quando me pega desprevenido assim, a minha cabeça aqui, ela faz assim. Então... Aqui, olha, 120 minutos para pegar o livro todo. O que eu faço? Aí eu ensino as pessoas a unir uma coisa à outra. É muito importante você fazer exercício físico. Excelente para a memória e excelente para a saúde e tudo. 63 anos, eu moro lá perto da igreja da Lagoa da Pampulha. Eu pego a bicicleta e dou uma volta na Lagoa da Pampulha. Dá 18 quilômetros. Dá meio livro de Provérbios. Entendeu? Então, eu fiz um exercício físico e, ao mesmo tempo, repassei o livro de Provérbios. Repassei tipo assim, meio livro de Provérbios. Então faço isso regularmente e faço isso brincando. A minha esposa é que me ajuda, né, nessas coisas de fazer. Ela também sabe muita coisa de cor, assim? Não, ela é até muito engraçado porque eu vou nos lugares e eles me chamam de homem Bíblia. Bíblia ambulante e tal. Temos aqui e tal, irmãos, o Bible Man e tudo, né? Fazendo uma propaganda assim. E ela vai, às vezes, comigo nos seminários, nas igrejas. E as irmãs, né? Os irmãos cobram dela. E a irmã memoriza também? Aí ela fala assim, não, o Cornélio memoriza a Bíblia e eu memorizo o resto todo. Ele só lembra disso. Ele só lembra da Bíblia. Coisa que ele... Onde ficou a chave, amor? Exatamente. Ela que me ajuda nas questões financeiras e tal, de pagar conta, tudo. Ela ganha o dinheiro lá. Sim. Paga e eu lá. foco aqui só a cabeça na ficar Bíblia. nisso. Que legal. Isso é legal demais. Mas ela me toma. Ela igual vocês estão fazendo aí, né? Ontem mesmo nós ajoelhamos para orar pela família e todos os filhos. E aí eu falei assim, me toma aí. Aí ela vai, pega os versículos. E até foi interessante um dia que ela gostou da coisa, sabe? Porque viu que o negócio estava dando certo. E aí ela falou assim, eu estava sendo claudicante na resposta, estava hesitante, né? E aí ela falou assim, não, quero mais garra aí, você está falando. Aí ela fala, Provérbios 3:12, né? Quero que você fala aí, né, assertivamente. Aí eu começava a falar papa. Agora eu gostei. Agora, olha só. Então, arrumei ele tem coach. Uma treinadora. Isso, arrumei um coach em casa. Dentro de casa, sabe? Enfim, essas coisas, elas precisam ser prazerosas, tem que ser gostoso. É prazeroso demais você ter a palavra de Deus no coração. Sim. É aí que eu queria que você falasse isso pra gente, assim, né? Claro que você tá em outro nível, assim, de memorização da Bíblia, mas qual a importância, né, pra gente de memorizar a palavra de Deus? Olha, nós estamos vivendo um momento em que a palavra de Deus, ela está cada vez mais sendo tirada de nós. Quase que ela é menosprezada, ela é pisada, ridicularizada pela mídia, pelas pessoas. Então, cada vez mais ela está se distanciando de nós. Nós temos, e vocês, jovens especialmente,
tem a responsabilidade de preservar essa palavra. E com a sua juventude, com a sua garra, com a sua inteligência, a sua saúde, preservar a palavra de Deus na mente e no coração, porque aqui ninguém tira. Né? A Bíblia pode tirar do celular, eles podem criar um jeito lá de, não, ninguém vai ter Bíblia aqui não. Né? Tchum, faz um... Igual eles estão querendo fazer para um monte de coisa, né? E pode tirar a Bíblia física, o livro, mas daqui você não tira. Daqui você não tira. Você sabe que a Bíblia foi feita para ser memorizada? Ela foi feita nós estamos falando aí 4.000 anos, mais ou menos, né, que a Bíblia começou a ser escrita por Moisés. E, na época, não tinha nem papiro. Sim. Talvez tivesse sim papiro por conta e boa parte das pessoas não eram alfabetizadas, né? Então exatamente. Para ser falado ali e até é recomendado, assim, de... aquele texto de Provérbios que o senhor vai saber de cor, né? De ensine o seu filho... O caminho que deve andar. Não, mas aquilo de ensinar... Não é Provérbios, não é Deuteronômio? De falar a lei com ele? Isso. De inculcar a lei com ele? É esse texto. Esse texto é que é o básico para poder memorizar. Porque ele deu a lei e aí ele fala assim, é chamado Shema, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Aí tem tudo que você precisa para memorizar. Ele deu as escrituras, colocou em pedra, escreveu em pedra primeiro, em tábuas. E como é que vai distribuir tábua para todo mundo? Então ele fala assim, olha, coloca, grava no coração. Ensina aos filhos, e sabe essa palavra, tu as inculcarás? No original é repetirás. O principal método de memorização, repetir. Você quer memorizar qualquer coisa, repita. Quantas vezes? Não importa. Entendeu? Repita até o ponto que você fala assim, pronto, já tem. Às vezes as pessoas falam assim, é 52 vezes. Não tem nada disso. É 100 vezes. Às vezes você não precisa nem de nada, sabe? De tanta repetição. Jesus chorou. Decorei, né? Não, isso é interessante. Eu assisti uma peça de teatro esses dias, que era sobre a palavra e tal. E aí eles pediram assim, olha, tinha umas 150 pessoas mais ou menos que tinham escrito. E aí eles pediram para cada um, no momento da peça, escrever um versículo que você sabia, de cor. Escreve aí. Eles distribuíram os papéis e cada um escreveu um. E aí entregaram, e aí os atores foram lendo aqueles versículos. Teve alguns repetidos clássicos, né, de João 3,16 e tal. Só que teve pelo menos, assim, de umas 150 pessoas, pelo menos uns 100 versículos diferentes. E vários que falavam, eu também sei esse daí de cor. E aí, na hora que foi sendo lido vários, e aí eu fui me dando conta, cara, eu sabia um tanto de versículo de cor, né? Só que eu não tenho essa noção do quanto que tá aqui na mente. Só que não vem assim, né? Tipo, você não precisa assim. Desse gancho, né? Sim. Que você falou. É até uma oportunidade legal você pegar os versículos que você tem e, por exemplo, associar os horários. Sim. Se você pegar o meu celular no alarme lá, você vai ter um monte de tá lotado, sabe? Porque aí você vai, depois que tem um certo número de repetições, você pode tirar para ter espaço para outras coisas. Né? Uma coisa interessante também de memorizar a palavra, né? Eu lembro Jesus, quando estava sendo tentado,
tudo que o diabo falava pra ele respondia com assim está escrito. Exatamente. E aí- com detalhe, o diabo memorizava também. Não, o diabo sabe a Bíblia te come mais Esse é do o que o problema. senhor, né? Pois é. Ele tem mais tempo. Ele tem mais tempo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque o diabo e os seus seguidores também sabem a Bíblia, né? Para confrontar, para falar assim, isso e aquilo, te colocar em xeque, né? Com situações assim que são difíceis de explicar, mas se você crê por fé, né? Você acredita naquilo ali. Tem Sim. fé Mas tanto pra gente responder o diabo, mas pra gente responder a gente mesmo, assim, né? Eu tô ansioso, e aí eu lembro lá de Filipenses. Acessa aí, Filipenses 4. Recita aí pra gente. Filipenses Aqui, 4:4. Você quer um negócio até legal? Carro 4x4. Boa. Você sempre vê assim um carro 4x4. Quando você olhar lá, tá aquele carro possante, tá escrito assim 4x4, aí você fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Filipenses 4x4. Então, todo dia, todo dia você está transitando lá, vê 4x4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Você pega várias coisas assim para poder memorizar, porque é imprescindível. Voltando à sua palavra, é imprescindível que nós retenhamos a palavra de Deus no nosso coração, na mente e no coração. A gente tem um potencial. Fica parecendo com essa tecnologia tudo, né, que a gente é um coitado, né? Você vê a inteligência artificial agora fazendo essas proezas. A gente tem um potencial que hoje em dia até nem se sabe, não é bem difundido essa expressão, mas nós temos mais de 1 petabytes de memória. Já ouviram essa expressão? Petabyte. Mas a gente já tinha. Sim. Acho que, na verdade, são 2,5 petabytes de memória. Cada petabyte é 1000 terabytes. Sabe? Então, você tem 2.500 terabytes de memória aqui para processar. Isso significa que todo conhecimento, todos os livros no mundo, você pode ter na mente. Com 2,5 petabytes, você coloca esses museus, esses negócios todos, essas bibliotecas, tudo na sua mente, em termos assim, hipoteticamente, né? Porque você tem capacidade para poder fazer isso. Só que a gente usa pouquíssima a nossa capacidade. E nós precisamos de usar, porque se não usar, você perde. É a mesma coisa que você não repassar os textos bíblicos. No meu caso, eu perco. Já perdi vários. O meu desafio é repassar, ter tempo para repassar. A minha vida é essa, né? De manhã eu estou na Lagoa da Pampulha, às vezes estou correndo, às vezes estou andando, faço aí 5, 10 quilômetros de corrida. Ah, é? Só gosta de correr? Gosto. Legal, hein? Show de bola. Sou da corrida também. Na altura dos meus 63. Bíblia, tá, E aí você ouve repetidas vezes, e você vai ver que coisa prazerosa, né? Você tá lá com um versículo e tal, e no final da corrida um versículo. Você olha bem, não despreze pequenos começos. Eu estou falando lá de 5.000 versículos. Não, pega sabe? 1 por dia. Você tem 1.000 minutos. Pega 1 minuto para um versículo. Sim. Tá? No outro dia, você pega outro versículo, sabe?
usa 1 minuto. Eu costumo falar que melhor 5, porque na verdade qualquer pessoa pode memorizar um versículo em 5 minutos. Você só precisa dos 5. Dos 1000! Dos 1000 que você tem. Precisa de 5. Então pega um versículo, usa 5 minutos do seu dia, tá? Amanhã você pega mais um versículo, usa 5 minutos e lembra do anterior. No terceiro dia, um versículo e lembra dos 2 anteriores. Um mês tem 30, né? A cada mês 30, a cada ano você tem 365. Só que 365 versículos corresponde à quantidade de versículos de Efésios, mais Filipenses, mais Colossenses e parte de Tessalonicenses. Ou seja, em um ano, você tem a capacidade de ter quase 4 livros da Bíblia. O senhor está fazendo isso há 30 anos? Há 30 anos, 32 anos. Sim. Né? Então, eu vou fazendo a maior... Como eu falei, a maior dificuldade é você repassar. Sim, sim. Né? Então você tem que ter tempo para memorizar e repassar. Mas a gente consegue, né? Se você colocar assim na sua como uma agenda, sim, né? Item da sua agenda, memorizar. Aliás, se você olhar minha agenda aí todos os dias, memorização. 6 horas da manhã, memorizar. 6 horas da manhã, você já está lá decorando. Já estou memorizando. Mas assim, voltando à história, né, da Bíblia falada, né, beleza, o senhor começou fazer as fitas primeiro, começou a distribuir, e aí, como é que foi o progresso para isso tornando, ter a Bíblia toda, como é que foi os processos de produção, né, porque já tinha um nome, assim, desde o início, já resolveu chamar de a Bíblia falada? No início, não, eu acho que foi eu não sei, acho que foi no início, sim. O irmão como é que chama, gente? É um dos salmistas da Bíblia, gente. Azaf Borba. Nossa, misericórdia. Tá vendo como é que tá vendo? A assimilação dele é essa? Bom, o Ener Borba, ele estava morando aqui, que é o irmão dele. E o Azaf, ele começou um trabalho chamado Bíblia Falada, sabe? Só que era assim, era uma missão que ele tinha lá e tal, que ele ajudava, e na hora da gente fazer a coisa de uma maneira mais profissional, como que vai chamar? Aí ele falou assim, faz a Bíblia Falada. Pronto. Aí nasceu o nome Bíblia Falada. Mas a princípio era simplesmente, sabe, nem sei como é que eu coloquei lá não. Tá só Bíblia, né? Eu acho que eu coloquei Salmos. Só mesmo para poder semear a palavra. Bom, fiz, né, como eu falei, 30 fitas cassetes, uma pessoa se converteu. Eu comecei então, e era permitida a reprodução, então as pessoas reproduziam. Sem até eu saber. Eu queria, na verdade, perder o controle. Era tiro no pé mesmo, para espalhar. E aí tava lá, permitida a reprodução, e se você olhar aí, tá escrito, é permitida a reprodução também no CD, sabe? Eu fiz isso como uma maneira realmente de difusão da palavra, porque o objetivo não era ficar rico, era ganhar almas para Jesus. E fiz em fitas cassetes e tal, depois entrou os CDs, eu fiz em CDs, aí um amigo... Tudo por produção própria? Não, com a ajuda do... Aí chegou esse amigo que ele era lojista de R$1,99. Naquela época que começou mesmo o R$1,99, ele já tinha loja, e ele falou assim, ô Cornélio, vamos distribuir isso aí no Brasil inteiro, a R$1,99, vamos fazer? Mas eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho e você tem o produto, resultado. Fizemos um primeiro, chegamos a fazer, só esse amigo fez 300 mil cópias, distribuímos no Brasil inteiro, para essas lojas de R$1,99. Inclusive, esse CD, que ele fez também o da Bíblia para criança, ele chegou lá no Pará,
Você vê que coisa. Chegou no Pará, em loja de R$1,99, e a mãe da Milena, do Raul Gil, né? Comprou numa loja de R$1,99, e colocava o CD para tocar as historinhas da Arca de Noé, para Milena dormir. E ela dormia todos os dias ouvindo a Arca de Noé. Resultado, ela memorizou a Arca de Noé. Foi lá no Raul Gil, falou e tal, e eu sem saber de nada aqui. A minha irmã chega para mim e fala assim: Cornélio, liga imediatamente a televisão no Raul Gil. Era um sábado, eu liguei, ela estava lá, a Milena, falando a minha história. Ela não conhecia, eu não conhecia e tal. Enfim, depois eu até a trouxe, se você colocar no Google ou no YouTube, né? Você colocar Milena do Raul Gil com Cornélio, ou na Lagoinha aqui. Eu trouxe ela com a mãe, sabe, para contar essa história. Ela contou as histórias da Arca de Noé, e assim ela começou, né? Ela era pequeniníssima, né? Ela estava começando o trabalho dela. Bom, fiz, então, mais de 5 milhões de CDs, e era assim, eu não tinha recurso, mas você tinha empresário, você tem cara de empresário, Brunão. Só a cara, né? E aí tem dinheiro, aí você pega, compra lá e dá para os seus clientes. As pessoas fizeram muito isso. Vereadores, deputados, né? Compraram, deram. Eu, por exemplo, não podia dar para um governador, mas um deputado ligado à igreja dava para o governador. Já deu para o Aécio Neves, o Sebastião Quintão, ele era deputado, ele deu para o Aécio Neves, me fez pegar um chuvão, né, porque ele ia entrar em reunião com o Aécio, aí na época de ele era governador, aí precisava de alguma coisa lá, e aí eu fui lá, levei para ele. Enfim, empresários que compram um pão de queijo, um saco de pão de queijo e levam de brinde a Bíblia, sabe? No CD só tinha a Bíblia toda ou era Tinha o Novo Testamento, em geral. Esse aqui é o quê? É todo o Novo Testamento. Esse aqui é o Novo Testamento. Mas agora eu tenho em pendrive também, inclusive quem quiser, né? Através do Instagram. O meu Instagram é @CornélioAugusto e eu distribuo em pendrive toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Já fez tudo. E hoje tá nas plataformas também aí, né? Só jogar. Inclusive de graça, né? Você que quiser a Bíblia de graça em aplicativo, é só colocar lá Bíblia Falada. Em geral é o primeiro que tem, que aparece lá. É um ícone verdinho. Isso no Spotify, YouTube, então. TikTok, o que você pensar, a gente tá lá. Deezer, né? Sim. E então, assim... E no aplicativo da Bíblia JFA, né? Também. No JFA, e às vezes as pessoas... eu sou mais conhecido agora por causa dessa expressão. Bem-vindo a mais um devocional. É assim que eu começo, né? Eu sou a voz dos devocionais do Glorify. Sim. Né? O Glorify, ele tem mais de 10 milhões de downloads. São 300 mil pessoas, elas falaram há uma semana atrás, 317 mil pessoas que ouvem os devocionais diariamente. Eu sou a voz brasileira. Fui escolhido lá logo no início do trabalho. E aí tô lá semeando a palavra. E tem na Bíblia JFA com os Salmos para dormir, né? A Bíblia tem o aplicativo também. Enfim, você colocou lá no Google, Cornélio Augusto, tem alguma coisa lá sobre mim, como você pode me achar. Que massa, que massa. É muita coisa, né? E uma coisa que eu vi que também, Cornélio, é que você tem um curso memorização e oratória, é isso mesmo? Tá rolando ainda? Tá rolando. É até uma coisa muito legal que as pessoas se interessam, e eu falo assim, é possível
É possível memorizar a palavra de Deus. É possível. Me ajuda, né? Aí, não, mas e quando você fala memorizar qualquer coisa? Né, com genealogia? É possível memorizar uma genealogia. Vou mostrar para você, Agorinha, a mesa. Em 1 minuto você fala a genealogia de Jesus Cristo. Ih, vamos lá. Né? Ai, meu Deus. Mas, então, aí, se você quiser, eu até dou treinamento à distância. Né? Você vai fazer um concurso, por exemplo, na área de direito. Para demonstrar que as técnicas valem para tudo, eu memorizei o artigo 5º da Constituição Federal. Sabe? São 78 incisos, 4 parágrafos, memorizei cada um deles. Né? Memorizei a tabela periódica, memorizei tudo isso para mostrar assim, que você pode memorizar qualquer coisa que você precise através das técnicas que eu dou. Então, eu dou treinamento de memorização à distância. Eu treino você naquilo que você precisar. Eu estou precisando fazer uma palestra, né? E gostaria de fazer essa palestra assim, mais livre de cola, enfim, né? Fazer uma palestra mais bacana. Então, vamos lá. Né? Então, eu vou te dar instruções para você memorizar os itens, né? Os títulos, aquilo que você vai falar. Então, você vai pegar aquilo ali com mais facilidade, ainda que você não pegue o texto todo, mas se você largar um pouco a sua cola lá, o seu roteiro, vai ser melhor, né? Eu ensino as pessoas a pregarem também, memorizando os versículos chaves, né? Porque quando você prega e fala, pelo menos, os textos bíblicos, os textos que você precisa ali, você fala de cor, isso dá um impacto nas pessoas, elas mostram, isso você está mostrando subliminarmente que aquilo ali que você está pregando não foi tirado da internet, um esboço lá que pegou lá na hora e tal e foi pregando. Não, você pensou, você memorizou, você repetiu, né? É como você fazer, por exemplo, uma comida, né? Uma coisa é você fazer um mexidão, outra é você fazer o arroz. A carne, ela dormiu, foi marinada, foi não sei o que, foi isso e aquilo, com salzinho, com isso, né? Aquela coisa, né? Você empratou o alimento, botou tudo bonitinho, florzinha, né? É diferente. Sim. Aí põe lá o suquinho e tudo. Então você, quando você prepara uma pregação e você tem ela basicamente memorizada, né? Você está mostrando que aquilo ali foi trabalhado, não é coisa assim feita pros cocos, não. Né? Não é mexidão que você está usando. Com o resto lá, né? Não, é coisa pensada e tudo, né? Então eu treino. E as pessoas podem me acessar, tem o treinamento, tem uma plataforma, eu mando o link e tudo, né? É uma das coisas que são principais do meu trabalho, sabe? Não só de memorizar, mas ajudar outras pessoas na memorização. Isso é legal demais. Eu acho que, e eu tô vendo aqui nessa questão de usar essa ferramenta na vida mesmo, né? É legal você falar a questão da imaginação, né? O quanto que a gente às vezes perde isso ou nunca teve, né? Sei lá, dependendo da educação que a pessoa teve, né? Ela nunca percebeu essa ferramenta na vida dela, assim, né? E isso tá sendo uma coisa até delicada, porque o uso exagerado da tecnologia está tirando a imaginação das pessoas. Esse fator imaginação, que é importantíssimo, né? É só o ser humano que faz isso. Né? O animal não fica imaginando lá nada, não. Né? A gente cria as imagens e tal, pensa, repensa e tal. Enfim, está tirando uma coisa básica do ser humano. E nós precisamos reativar a nossa memória, os talentos que Deus nos deu, e a memorização faz isso. Sim. E aí, vamos fechar? Vamos fechar.
Vamos fechar. Primeiro eu vou falar que eu vou lá no curso eu vou lá no curso de memorização, porque eu preciso muito. Fofoca reversa aí também. E vamos fofoca reversa. A gente tem um quadro aqui chamado Fofoca Reverso, né? Que é falar mal dos outros, brincadeira. Quer falar bem das coisas, quer indicar livro, indicar material, né? Indicar, enfim, qualquer coisa que você queira indicar. E pode indicar coisa sua mesmo, inclusive, fica à vontade. E é isso, quer começar, mano? Eu vou começar fazendo uma autoindicação. Eu sou ator, né, e diretor de teatro e vou estar em cartaz agora no mês de novembro, todos os sábados, no Teatro de Bolsos do SESI Minas, com um espetáculo chamado Sara Faça as Malas, que eu conto a história de Abraão, né, uma versão ali, comédia ali da história de Abraão, né? Sou eu e mais 2 atores, né? Eu faço vários personagens ali na peça. E todos os sábados vou estar em cartaz aqui em Belo Horizonte, né? Você que tá vendo a gente de outros estados aí, aqui em Belo Horizonte. E os ingressos já estão disponíveis. Em breve outros estados. E os ingressos já estão disponíveis aí, você pode adquirir aí o primeiro lote até o final de outubro, tá aí o link na descrição. E é um programa para toda a família, né? Pode levar as crianças, jovens, adultos para assistirem. E a gente tá falando aí de Bíblia, né? Uma outra forma de a gente imergir assim num texto bíblico, uma história bíblica, é assistir uma peça de teatro sobre ela, né? Então eu conto ali toda a história de Abraão, desde o momento que ele é chamado por Deus até o momento ali que Deus pede a ele o sacrifício de Isaac, né? Tudo isso vai ser contado ali dentro da história e de uma forma lúdica, né? De uma forma divertida, eu tô engraçada. Rindo aqui porque eu tô lembrando os personagens aqui. Sim, sim. Esse aqui você tem que ver lá. Esse rapaz sério aqui, você tem que ver personagens, eu vou lá na peça. E vamos tem que todos ver. Sábados de peça novembro, rara. às 16 e às 19, 2 sessões por dia. Com sua presença lá também. Show de bola. Eu tenho 2, né? Já que você fez a autenticação, eu tenho também um trabalho musical, né? Para quem não sabe ainda, eu tô ainda com um financiamento coletivo para o meu primeiro EP. Em breve sai minha primeira música, se Deus quiser. E então, se você quer saber mais sobre isso, né? O link tá na bio, mas também tá lá no meu Instagram, @BrunoKSantana. Você vai acompanhar os meus trabalhos, o que já tá lá no meu Instagram e etc. Enfim. Vai encontrar todas as informações lá. A segunda coisa que eu queria indicar é um vídeo que eu vi muitos anos atrás, um vídeo do John Piper falando, não vou lembrar o nome exato do vídeo, mas a importância de memorizar a Bíblia. É exatamente sobre isso, assim. E ele inclusive cita essa questão de Jesus e o diabo, né, nesse embate ali, onde ele fala da importância de você ter o versículo, de você ter a palavra na sua mente. Sim. E ele é muito expressivo, né? Ele fala assim, de você golpear o inimigo na cara, às vezes, com a palavra, né? Exatamente. Então, assim, você responder de bate-pronto aquilo que você está sendo inquirido ali naquele momento. Então, assim, é muito, muito legal esse vídeo. Vai estar na descrição, hein? Mas, com certeza, se você procurar lá memorizar a Bíblia, memorizar a palavra, você vai achar John Piper, memorizar a palavra, você vai achar lá. Isso é Eu lembrei também da Bíblia de Taipa. Ah, legal, verdade. A gente tem uma galera, amigo nosso aí do coletivo Candeeiro, lá do Nordeste, e a gente conversou com o Juninho de Tchelica, né? Ele veio aqui no Vitral e eles estão produzindo uma versão oral da Bíblia, né, para o dialeto nordestino, né? Boa parte ali da população nordestina assim, mais no interior, né? Tem muitas pessoas que não têm acesso à Bíblia de escrita mesmo, né? Existe uma população grande analfabeta e é bastante distribuído lá Bíblias em áudio, né? Deve ter chegado as suas lá, provavelmente. Com certeza. Né? Rodando lá nos interiores do Nordeste. Mas uma coisa que eles perceberam é que às vezes algumas pessoas não se identificavam tanto por ser sempre um sotaque. Tudo que tem de Bíblia é sotaque aqui do Sudeste, né? E uma linguagem também muito, às vezes, muito tradicional para eles lá. O padrão, o português mais padrão, né? Então eles estão fazendo uma tradução da Bíblia um pouco mais para o dialeto nordestino mesmo, com as palavras que eles estão acostumados a usar e com o sotaque nordestino ali narrando, né? E aí tem toda a trilha sonora, né? Com uma música, uma ambientação mais do Nordeste, enfim. Não sei em que pé tá. Mas tem lá no Instagram, de qualquer forma, para acompanhar, né? Bíblia de Taipa. Bíblia de Taipa, sim. E vale assistir o episódio do Juninho Tchelic também, que ele contou todo o processo do que eles estão fazendo, né? Então, é muito legal, assim, também. Sim, Bíblia de Taipa. Isso.
Fica à vontade. E eu tenho um link com essas coisas todas que vocês estão falando, porque além de memorizar, né, eu declamo os textos bíblicos de uma forma também lúdica, por exemplo, a história de Davi e Golias, eu faço como um contador de histórias, sabe? E eu memorizei a história toda em português e em inglês também, sabe? Então eu faço, mudo a voz, sabe? Eu caio no chão quando o navio cai, quando o Golias cai, sabe? Enfim, é só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Está em 1 Samuel capítulo 17, né? E fala assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. E aí tem uma trilha sonora, né? Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados de um palmo. E aí eu vou naquela emoção lá, são 10 minutos de declamação. Quando chega na hora do embate mesmo, né? Você vê, o Golias fala: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E vai, né? Sabe? Então, assim, uma coisa emocionante. Sim. Ou seja, eu pego o texto e dramatizo o texto, sabe? E isso eu faço com os livros também. Um livro de Ruth, né? Mesmo os salmos, dramatizado, quase que chorando às vezes. Eu já tô aqui igual uma criança, assim, hipnotizada, assim, ó. E aí, o que aconteceu? E depois, tio? E é muito legal, porque depois as pessoas testemunham que, falam assim, gente, eu vi tudo, parece que Davi estava lá, eu vi a pedra. Que legal. Então, assim, eu faço isso na sua igreja, né, atendo a convites. O curso de memorização eu faço assim num sábado ou num domingo especial, nas igrejas também, ou em qualquer lugar que marcar. Então, meu contato é @Cornélio Augusto nas redes sociais. O meu zap é 31 98457 4162. 31 98457-4162. Legal, vai estar aí na descrição também. Show de bola. Show de bola, é isso? É isso. É isso. Cornélio, muito obrigado. Foi muito inspirador hoje aqui. Na verdade, confrontador também. Porque é muito interessante lembrar. Por exemplo, quando eu converti, eu tive muito esse ímpeto de querer. Eu cresci na igreja, né? Mas houve um momento onde uma chave virou na minha cabeça e eu busquei saber mais da Bíblia, né? E assim, principalmente no início, eu tive muito um ímpeto de decorar vários versículos e tal, mas eu tive muita dificuldade ao longo do tempo de manter esse hábito, sabe? Então, às vezes eu volto, eu falo assim, poxa, eu quero, mas aí eu me perco de novo e tal. Mas pensar nisso de uma forma mais intencional é muito importante, né? E fazer disso um hábito e ligar isso a outros hábitos do dia a dia e tal também, né? Essas dicas que você deu aqui é muito legal. E lembrar de 2 pessoas assim, que me inspiram muito nisso, assim, que uma pessoa é um amigo meu chamado Daikon, que ele fazia um trabalho. Ele tinha um trabalho que chamava Uma Bíblia em Cada Casa, que na verdade ele participava desse da Jocum. Participava disso, que era distribuir Bíblia, né? E ele fez isso lá na nossa cidade, que é Sabará. E ele tinha um trabalho também que era de escrever Bíblia manuscrito. Pelo que eu lembro, era em alguns países que não podia entrar a Bíblia impressa, né? Então tinha esse trabalho de fazer em cadernos e tal. Então os cadernos podiam entrar nos países e tal. Então essa questão do amor pela Bíblia, né? E eu lembro disso, assim, e ele era um cara que
tava sempre se dedicando a isso. E meu pai também, que é um cara que também tem essa coisa de, assim, querer saber a genealogia, escrever e tal. São duas pessoas que me inspiram muito nisso, assim. Queria mandar um beijo, um abraço pra eles aqui. Espero que eles estejam ouvindo esse episódio pra eles se sentirem inspirados também. Amém. É isso. Fechamos? Eu esqueci de falar a genealogia de Jesus, mas não vou falar, não. Fala. Eu só vou falar que ela tá lá no Instagram e no TikTok também. Eu fiz um filminho, em 1 minuto eu falo a genealogia de Jesus toda. Então, aí é bom que legal. você É 1 minuto só? lá. 1 minuto. Ué, dá pra falar, então. Faz aí, Vamos então. terminar com isso, então. Olha aí. Boa, Confere. boa. Ok, vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão de Raabe gerou a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Casa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, e Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eita, amém. Coisa boa. Gente, com isso a gente se despede. E valeu, e é nóis. Dá um tchauzinho pra aquela câmera do meio lá. Valeu, gente. Valeu, gente. Galera. Até o próximo. Bora!